Olá pessoal, hoje vou falar sobre o tema das invasões de outros servidores que estão acontecendo agora na primeira temporada do Last War. Vou aproveitar e já mostrar para vocês uma invasão que estão tentando fazer agora mesmo. Vem aqui, Aliança, Guerras da Aliança. Posso até não ter oportunidade de mostrar, já acabaram de destruir o posto avançado de outra aliança. Para uma aliança atacar outro servidor e tentar tomar território, elas precisam construir essa construção chamada posto avançado. É isso que está aqui. Agora está em ruínas. Mas antes ele tinha um formato como se fosse uma torre com umas estruturas douradas ao redor dele. E quando você dá zoom, tira o zoom total do mapa, deixa assim no mínimo, dá para ver que aparece um símbolozinho aqui. Tipo uma casinha e um nome de aliança que você vai reconhecer que não é do seu servidor. TGKZ. Não existe essa aliança nesse servidor aqui. O mesmo vale para essa Huli aqui. Não é daqui. O pessoal já conseguiram lidar com ele também. Destruíram esse posto avançado. Agora que já passou essa oportunidade de mostrar isso, não deu tempo. Mostrar o pessoal atacando. Vamos voltar ao início, que eu devo falar sobre o evento. Vocês podem ver aqui nessa ícone temporada, tá escrito aqui, expedições, acho que é expedição à zona de guerra, alguma coisa assim. Não sei como foi traduzido para vocês. Isso começa na terceira temporada da semana 1. Quando esse evento inicia, as alianças do seu servidor podem enviar o posto avançado delas para outro servidor, para tentar tomar um território de lá, e as de outros servidores também vão fazer o mesmo, tentar invadir o seu servidor em busca de territórios. Nessa fase são feitos acordos, pelo menos as grandes alianças, onde tem os jogadores que mais entendem de tudo do jogo, eles fazem acordos com alguns outros servidores para não ser uma batalha de todos contra todos. Porque, como vocês podem ver aqui nos grupos da temporada, deixa eu ver, grupos, são 2, 4, 6, 8, são 8 servidores aqui no grupo. Se cada servidor tiver que enfrentar todos os outros, seria um caos total. Praticamente ninguém ia ter paz nunca. Mas eles fazem acordos, se dividem em grupos para que um servidor ajude os outros e lute contra outro grupo de inimigos. Por exemplo, aqui poderia acontecer um acordo de 4 servidores desses se unirem, fazer um acordo de não atacar uns aos outros e atacar só os outros 4. E os 4 de baixo se unirem entre eles. Pode acontecer isso. É bem comum, principalmente as grandes alianças que costuram esses acordos. Agora, como lidar com as invasões que vão acontecer? Primeiro, na situação de ataque, você vai para outro servidor, junto com o pessoal lá, eles vão marcar o horário, os líderes, em que vão colocar o posto avançado. Aí as pessoas vão ajudar a construir e defender ele. Na defesa, são os outros que vêm, então a nossa função principal é procurar resquícios dessas coisas pelo mapa. A gente pode tirar o zoom total e ficar, quando a gente estiver jogando aqui ou lá, dar uma olhadinha aqui, ver se tem algum posto desses. Olha aqui, aqui já tem um, mas esse território não é nosso. Está dizendo aqui que está sob fase de proteção, não sei se é porque terminaram de construir, alguma coisa assim. Mas quando vão atacar territórios da sua aliança, você vai lá, localiza essa coisa. Se isso for difícil para você destruir, que provavelmente é, porque vai ter jogadores defendendo, você vai avisar aos membros da sua aliança. Principalmente aqueles que forem mais fortes, eles vão ter um papel fundamental na destruição dessas coisas, para repelir as invasões inimigas. As baleias do servidor serão os mais importantes nessa tarefa de repelir os inimigos, mas eles são poucos e não podemos deixar que eles fiquem sobrecarregados, tendo que lidar com isso sozinho. Então, é função da gente, se a gente achar um posto desses nos nossos territórios, avisar, se for necessário ajudar também na destruição disso, quando tiver oportunidade, e nem sempre a gente vai poder.
Está disponível na hora que isso estiver acontecendo. Outra coisa muito importante para lhe ajudar a se dar bem no caso dessas invasões, não só nas invasões, mas em qualquer fase do jogo, é estar em uma aliança poderosa, realmente ativa, com muitos jogadores que jogam todos os dias e gente forte também. Algumas baleias ajudam muito. Eu estou aqui, como eu estou logado no celular, na conta de uma amiga minha que pediu para cuidar dessa conta esses dias, enquanto ela está fora. Vamos ver que ela fez bem essa tarefa de casa dela aqui, de escolher uma aliança forte. Vocês podem ver, top 1 do servidor. Nisso ela acertou muito. Uma aliança top 1 como essa tem quase 100 jogadores. No caso aqui ela está com 96 agora. E para estar aqui, o nível de exigência deve ser relativamente alto. Então é de se esperar que todo mundo que está nessa aliança seja ativo. Pessoas que entram todos os dias no jogo, fazem suas tarefas, olham se tem alguma coisa no mapa de invasão e participam também. O que acontece se você tiver em uma aliança fraca? Geralmente alianças fracas, às vezes até tem os 100 jogadores, mas metade ou mais ou são inativos ou são fracotes que não conseguem ajudar em nada. Do mesmo jeito que se você é ativo mas não gasta muito dinheiro, você não consegue enfrentar um jogador que é uma baleia, que gasta milhares de dólares no jogo, aqueles jogadores que são fraquinhos, que já estão aí no meio da temporada com um esquadrão de 9, 10 milhões de poder, eles também não podem fazer nada contra outros jogadores que não gastam dinheiro, mas são ativos de alianças fortes. No caso dela aqui, acho que ela tem pouco mais de 15 milhões de poder no esquadrão. O que um jogador de 10 milhões poderia fazer contra ela? Nada. Se eles viessem para cima dela, ela destruiria todos. Então é essa a diferença entre estar em uma aliança com jogadores ativos e em uma aliança que só tem números, e às vezes até tem um poder alto lá no ranking, mas esse poder não se reflete em capacidade de batalha. Importante, como sempre foi importante isso no jogo, mas agora mais ainda, ficar atento aos anúncios da sua aliança, porque os líderes vão planejar as estratégias, vão dizer quais servidores são aliados e quais não são, vão dizer quais territórios vão ser atacados lá pelos anúncios, você vai ter que ficar informado disso. Eles também, através de anúncios, eu vi alguns conselhos que eles deram, que vou repassar aqui no vídeo. Eles disseram que a gente não deve jamais enviar tropas para fazer coletas em terras contaminadas durante essa fase de invasões. O que são as terras contaminadas? São essas terras marrons, vocês estão vendo aqui, que tem ao redor de cada fortaleza, cidade, ou principalmente onde realmente tem coisa para coletar, é aqui ao redor do Capitólio. Tem essa área gigantesca de terra contaminada. E realmente, quando a gente não estava nas invasões, só aconselhavam a gente não enviar tropas para aí nos dias de guerra, mas agora pode-se dizer que é uma guerra constante, então a gente não deve enviar tropas para coletar aqui, porque vão ser atacadas. Eu mesmo cometi esse erro ontem à noite, deixei uma tropa coletando e fui atacado. Outra coisa, também, isso já não tem a ver com as invasões de outros servidores, mas fomos alertados para não deixar a base totalmente desprotegida, sem nenhum tipo de defesa. Vocês podem ver aqui, tem sempre um esquadrão marcado na defesa e ele realmente está na base. Os outros dois estão coletando, mas tem um aqui. Por que mandaram a gente fazer isso? Porque de vez em quando tem aparecido uns doidos, que são do nosso servidor mesmo, que saem atacando as bases das pessoas. Eles são fraquinhos, geralmente são abaixo de nível 24, tem pouquíssimo poder, mas se eles pegarem uma base que não tem nenhum esquadrão defendendo, eles destroem completamente. É uma chatice do caralho. Você perde soldados à toa, que não precisava ter perdido, então não mande os 3 esquadrões coletarem, deixe um na base. De preferência o mais forte, né? E como vocês já devem ter notado, tanto para atacar como para defender, você vai precisar de muitos teleportes. E
nessa temporada eu já tenho enchido o saco essa questão dos teleportes ficar mudando de lugar para conquistar os territórios, mas agora que começou a fase das invasões, a gente tem um novo benefício. Deixa eu tirar esse esquadrão aqui que está coletando e ver se eu já posso me teletransportar. Esperar eles voltar e pausar o vídeo aqui, depois eu mostro. Pronto, agora que os esquadrões estão de volta, eu vou mostrar como ter acesso a teleportes grátis, para você ir para outros servidores atacar e também para voltar, posicionar sua base onde for necessário posicionar. Você clica aqui em temporada, aqui temporada 1, grupo, e tem os números dos servidores. Vamos escolher aqui tipo o 1592. Vamos lá. Pronto, já aparece para eu colocar minha base aqui. Vou colocar em um lugar aleatório, porque eu não... é só para mostrar mesmo, não vou atacar ninguém aqui. Pronto, coloquei. Vamos ver se tem algum tipo de cooldown para voltar. Eu não testei isso ainda. 1596 é o meu servidor. Parece que não tem nenhum tipo de tempo de espera. Vou colocar minha base de volta aqui. E pronto. A partir de agora, quando ficar mudando o ponto de reunião da aliança, várias vezes, por seja lá qual for o motivo, se você tiver sem teleportadores da aliança, não precisa mais se preocupar. Aliás, nem precisa ficar usando aqueles teleportadores que são comprados. Porque tem esse recurso aqui, que é muito melhor. É tipo aquele teleportador do VS que tem nos fins de semana, só que isso aqui vai estar disponível, acho que durante todos os dias, enquanto durar essa fase das invasões. Bom, as informações que eu tinha até agora são essas. Desejo boa sorte a todos e até o próximo vídeo.